Olá, eu sou o Rafael, sou um dos pastores da Igreja Batista Capital. Estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Essa é a segunda parte. Se você não assistiu, acesse o nosso canal, temos lá a primeira parte e vamos dar continuidade. O nosso propósito é estudar pequenas porções do livro a cada encontro, a cada novo vídeo, para que aumente o nosso entendimento da palavra de Deus, que nós possamos crer com o coração e colocar em prática aquilo que temos aprendido das nossas mãos. Essa é a coisa mais importante, entendermos a palavra de Deus, crermos na palavra de Deus e colocarmos em prática a palavra de Deus. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo ainda, dos versículos 3 até o versículo 14. É uma das maiores porções de estudo que nós teremos aqui no livro de Efésios, e é uma parte lindíssima, uma das porções mais lindas do Novo Testamento. Lembrando que Paulo, o autor dessa carta, está escrevendo para a igreja que ele mesmo fundou em Éfeso, uma grande cidade, importante cidade. O propósito de Paulo, ao escrever esta carta, era ensinar aos crentes duas coisas basicamente. E ele divide a sua carta basicamente nessas duas porções. A primeira porção, do capítulo 1 até o capítulo 3, fala sobre a nossa posição em Cristo. E na segunda porção da carta, dos capítulos 4 ao capítulo 6, ele fala sobre o nosso procedimento em Cristo. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que fala muito sobre a igreja. Paulo estava preso, não fazia parte de uma igreja como nós entendemos hoje, com culto, com grupo de louvores, com diaconia, né? Mas ele estava longe dos irmãos, mas continuava exercendo os seus dons e recebendo edificação através de outros irmãos. E que nós possamos também aumentar o nosso conhecimento e nosso entendimento sobre o que é igreja. Bom, essa porção começa falando a respeito de Deus. Na verdade, essa porção é um grande hino de louvor ao Senhor. Paulo, então, entende que para ensinar aos crentes de Éfeso, a respeito da sua posição em Cristo, ou seja, para nós crentes entendermos quem nós somos agora como nova criatura, comprados pelo sangue de Cristo, nós precisamos entender o agir de Deus na nossa salvação. E aqui eu quero fazer um parênteses. Nós vivemos numa época, numa era, em que colocou-se o homem, nós, seres humanos, mortais, pecadores, no centro do Evangelho. O centro do Evangelho não somos nós, o centro do Evangelho é Deus. E nós vamos ver nesse hino de louvor que é construído por Paulo, o agir de Deus, o agir de Jesus e o agir do Espírito Santo para a nossa salvação. E esse hino de louvor, como o próprio nome diz, é um hino de louvor, de gratidão, de adoração, de exaltação a Deus e não ao homem. Nós vamos ver que nós fomos abençoados por causa de Deus, que nós fomos salvos por causa de Deus e de Jesus, e que nós somos garantidos, nós temos a nossa salvação eterna garantida por conta da obra de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou lendo essa versão, esse texto das Escrituras na versão, eu vou mostrar aqui, nova versão transformadora, tá bom? É uma versão relativamente nova, tem poucos anos, mas eu gostei muito da tradução, dos termos e de como ficou simples e fácil de entender as palavras de Paulo nessa versão. Então você acesse lá no computador, Bíblia Online, ou no seu aplicativo, você vai ter acesso já a essa versão, e eu achei maravilhosa. Eu vou ler. É importante que você leia enquanto você estiver escutando esse vídeo aqui. Pause agora, vá lá pegar a sua Bíblia para você acompanhar. Já foi pegar? Pode pausar. Estou esperando. Vamos lá. No versículo 3, Paulo começa dizendo: todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios
celestiais. A primeira coisa a respeito da nossa posição em Cristo que nós devemos entender é que a nossa posição em Cristo, ela não é medida pelo que fazemos aqui na terra, mas a nossa posição em Cristo, ela é medida de acordo com uma visão celestial e eterna. Ou seja, não é o cargo que você ocupa, não é a sua profissão, não é o tamanho da sua família, não é o seu procedimento que define quem você é em Cristo, mas aquilo que você já tem nas regiões celestiais. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa ímpia que não conhece a Deus, que despreza a Deus, qual que é a posição espiritual dela? Ela está vivendo espiritualmente no inferno, com uma passagem garantida para o inferno. E amiguinho lá do Satanás, que vai morar junto com ele no inferno. Mas a posição do Filho de Deus, ela é garantida por causa do sangue de Cristo que nos comprou e porque Deus nos abençoou através de Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, nós temos uma conta bancária, vamos dizer assim, no céu, onde lá já está cheio de riquezas. E essas riquezas espirituais já estão garantidas. E Deus é que fez isso por nós. Por isso, todo louvor deve ser dado a Deus. E essa é a nossa posição. Por mais que nós, crentes, muitas vezes falhamos aqui na terra, no amor ao próximo, no amor a Deus, nos nossos procedimentos, e por muitas vezes nós tropeçamos e caímos, mas nós temos que ter essa consciência de que o nosso posicionamento espiritual, se já cremos em Cristo, ele já está garantido no céu. E é isso que garante a nossa vida, a nossa espiritualidade. Ok? Esse hino de louvor, que começa nesse versículo 3, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, né, é como se fosse uma estrofe de uma canção, e esse era o intuito de Paulo, que fosse realmente um hino. E ele é dividido em 3 partes, 3 porções. A primeira porção, que vai do versículo 3 até o versículo 6, vai falar sobre o agir de Deus, o Pai, na nossa salvação. Segunda estrofe, a segunda porção desse hino, vai do versículo 7 ao versículo 12 e vai falar sobre o agir do Filho, do agir de Jesus Cristo para a nossa salvação e redenção. E a terceira estrofe, a terceira porção deste hino, estão nos versículos 13 e 14 e vão falar a respeito do agir do Espírito Santo como garantia da nossa salvação. Muito interessante entender que no término dessas 3 estrofes, dessas 3 porções, existe uma frase muito curtinha que resume bem o objetivo de Paulo para este hino. Ao final de cada estrofe tem a seguinte frase: para o louvor da sua glória. Porque o agir de Deus, o agir do Filho, o agir do Espírito devem gerar louvor a Deus. Isso é um hino de louvor, quando colocamos Deus no centro. E nós vamos continuar aqui, caminhar por esse trecho maravilhoso. Vamos falar então primeiro da estrofe que fala sobre Deus. Qual foi o papel de Deus então na nossa salvação? Nos versículos 4 e 5, Paulo fala algo muito importante, muito interessante. Diz que mesmo antes de criar o mundo, versículo 4, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E depois no versículo 5 diz que ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo. Muitas vezes nós achamos que a nossa salvação foi garantida por alguma atitude nossa, mas isso é um grande engano. Quem planejou a minha e a sua salvação não fui eu nem você. Foi Deus. Mesmo antes de criarem os mundos, de nós existirmos, de nossos pais, avós existirem, Deus já tinha planejado a minha e a sua salvação. Ele fez isso por causa da sua presciência e por causa de todo o seu saber, da sua onisciência e onipotência, e ele predestinou-nos para sermos adotados. Parece uma história muito confusa e complicada de entender, mas é uma história para ser crida. Em algum momento da eternidade passada, Deus sabia que eu e você existiríamos. E naquele momento, Ele já sabia como nós reagiríamos ao amor dele. E naquele momento, Ele nos amou. E naquele momento,
Ele nos escolheu para sermos santos, para sermos separados do mundo. E naquele momento ele disse: eu vou adotar essa pessoa, eu vou adotar essa mulher, eu vou adotar este homem. No tempo determinado, ele vai ouvir do meu amor e vai crer em mim. Essa foi a presciência, esse foi o agir de Deus. E é muito interessante entender que esses verbos estão no passado, num passado que já foi concluído, ou seja, Deus já fez isso por mim e por você. Deus nos escolheu para a salvação. E nós devemos ser gratos e louvar a Deus por isso. E por isso, no versículo 6, está dizendo que isso tudo aconteceu para o louvor da sua gloriosa graça. Glória a Deus por Ele ter nos escolhido e ter nos predestinado para sermos seus filhos. Na segunda porção, vamos falar sobre Jesus. A partir do versículo 7, diz que Jesus derramou, ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com seu sangue precioso e perdoou os nossos pecados. E diz ainda que ele, Jesus, derramou sua graça sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E ainda no versículo 9, diz que Deus revelou seu plano através de Jesus Cristo. E o seu plano é este: no devido tempo, ele reunirá todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Nós precisamos entender que Deus, o Pai, planejou a nossa salvação, mas quem executou a nossa salvação foi Jesus Cristo. Ele veio ao mundo há 2000 anos atrás e morreu na cruz para, com seu sangue, nos comprar e perdoar totalmente os nossos pecados e cancelar toda a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos para com Deus. Esse foi o agir de Jesus e através disso ele derramou sabedoria e entendimento e demonstrou ao mundo todo que ele é o Filho de Deus, autorizado pelo Pai e que pode governar todas as coisas. Precisamos entender que isso que Jesus fez e já fez por mim e por você. Ele derramou o sangue dele para nos comprar e nos perdoar de todos os pecados. Como termina essa estrofe? Dizendo que tudo isso, ou seja, o agir e a obra de Jesus Cristo, foi realizado para o louvor da sua glória. E por último, terminando esse maravilhoso hino de louvor, nós temos a porção que fala sobre o Espírito Santo. Nos versículos 13 e 14, nós vamos ver que Paulo diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele, Deus, colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. O agir do Espírito Santo é maravilhoso, porque ele vem para selar, para confirmar a obra de Deus, a obra de escolha de Deus nas nossas vidas, e ele vem para confirmar o perdão dos pecados realizados em Jesus Cristo. Ou seja, todo aquele, como diz no versículo 13, todo aquele agora que ouve o Evangelho e que crê nessa boa notícia de salvação, planejada por Deus e realizada por Cristo, agora aquela pessoa que crê nessa verdade, ela é selada, ela é tida como propriedade de Deus. E mais do que isso, como garantia. É como se Deus penhorasse o próprio Espírito para garantir a nossa vida lá no céu. Quem vai para o céu? Quem tem o selo do Espírito, aquele que creu em Cristo e que agora tem uma marca na sua vida, dizendo: eu sou de Deus. O Espírito Santo só age na nossa vida se nós cremos. E eu queria deixar então um recado final nesse segundo vídeo de estudo de carta aos Efésios. Lendo esse hino de louvor, entendendo o planejamento de Deus para a nossa salvação e a realização de Jesus para a nossa salvação, nós temos duas atitudes. Nós precisamos crer que Jesus morreu pelos meus pecados e eu preciso louvar e adorar esse maravilhoso Deus.
Continue nos seguindo no nosso canal, deixe seus comentários e até lá!